Eu escutei uma entrevista do prefeito Sebastião Melo hoje pela manhã e ele disse que aqui em Porto Alegre foram mais de 4.000 casas ou apartamentos que o governo federal comprou para pessoas que foram atingidas pelas cheias. E que ele está denunciando a Polícia Federal por conta de ser recurso federal, como disse aqui o meu colega Leonel Rádio, em torno de 200 pessoas ou famílias que receberam o recurso, pouco mais de R$200 mil ou R$250 mil, a Vera faz o sinal positivo, Vera, tu pode me ajudar, acabaram ou vendendo a casa, né, o terreno, ou nem compraram a tal da casa ou o terreno e voltaram para as áreas alagadiças. Né? Áreas de risco. Veja, então, o dinheiro chega, a pessoa compra ou recebe o dinheiro e volta para o lugar. Também tem isso. Por isso que o prefeito de Porto Alegre está denunciando a Polícia Federal essas pessoas. Ele diz assim, claro, que tem suspeitas, ele não acusou, mas ele vai entregar a documentação porque, de fato, é um recurso que chegou para aquele momento, um momento grave, e que deveriam as pessoas respeitar, pelo menos isso, né, Magda? Ruxo, tu quer... Nesse caso, o prefeito ele tem que avocar para si a fiscalização, porque não é o governo federal ou o governo do estado que vai lá e fiscaliza. Essa fiscalização em loco, o adquirente, fiscalização da prefeitura. Mas acho que após a fiscalização a prefeitura que ele vai entregar que tem que ver a documentação, tem que ver se pode, quem é o cidadão, se ele é... E essa fiscalização é da prefeitura. É a mesma coisa, por exemplo, a gente fala aqui da vigarista do Bolsa Família, eu vou deixar tu falar um pouquinho só. Essa vigarista do Bolsa Família, a gente fala, mas sabe de quem é a fiscalização do Bolsa Família? A prefeitura. É das prefeituras. O cadastro é feito através da prefeitura. O cadastro é feito e é a prefeitura que tem que fiscalizar. Exatamente. Ok. Sim, mas tanto está fiscalizando, no caso da Prefeitura de Porto Alegre está fazendo a denúncia. Sim. Eles fiscalizaram e chegaram à conclusão de que essa verba ela foi desviada. Quer dizer, o fim não foi cumprido. Então, está certo o prefeito. Ruxo. Magda, às vezes a gente tem que repor a história. Eu tenho uma ligação muito grande com Estrela. O meu querido tio Jorge Raul Ruxo, irmão do meu irmão, não está mais entre nós, mas desde pequenininho eu ouvi advogado por causa dele, estará nas minhas melhores memórias. E ele viveu até os seus últimos dias em Estrela. Ele tinha uma bela casa que ficava à beira do rio, 5 quadras em linha para cima, bem alto, sem nenhuma perspectiva de invadir. Bem, na enchente, senhores, na enchente, a casa dele ficou abaixo d'água toda. Imaginem geograficamente 5 quadras para cima, do nível do rio, 5 quadras para cima, e a casa dele, que era uma casa de 2 andares, ficou toda embaixo d'água, para que se possa dimensionar. Eu trouxe esse lado histórico, dona Maria, porque a gente, às vezes, começa a discutir números, discutir infrações legais, mas esquece o que é a seriedade e a maldade de desviar verbas de pessoas que viveram essa dificuldade. Situações como essa. Eu tento trazer, não é que a gente queira trazer a não, mas é que a gente possa fazer a correta interpretação, que nós não estamos fazendo de dispositivos legais que há 2 anos saem de liberdade ou não saem há 4 anos. Eu estou falando do ato em si, que é o mais abominável possível, é que tu desviar verbas desse aqui. Então, eu não estou fazendo pré-julgamento, até porque a experiência me ensina, né? Em relação específica ao processo, eu só quero dizer o que viveu aquela região, o que viveram aquelas pessoas naquele momento, e essas notícias, quando repercute aqui, quando chegam aqui, a gente abre o olho, dá um ar de melancolia, de que quase a gente quer desistir do ser humano, mas vamos em frente, porque o mundo tem que seguir em frente. Tiago, por favor. É interessante que o nome da operação é Círculo Estelar. E aí brinca com a cidade de Estrela, Estelar. Né? Interessante esse nome do latim aí que a polícia escolheu. Essa questão que o Guto falou ali das casas, infelizmente Porto Alegre tem isso crônico. Quem conhece o bairro Sarandi, mais especificamente a ponta de cima lá perto do dique, a Asa Branca, bem lá em cima, na beira do dique, tem algumas ocupações, acho que a Avenida Rua Farroupilha lá em cima, se eu não me engano. Isso tudo eu conheci pós-enchente, quando a gente foi socorrer as pessoas. E lá, por óbvio, é uma área de ocupação, portanto, irregular, mas as pessoas foram morar lá. Aí, quando essas pessoas foram inscritas, viu, Guto, nos programas de casa própria do governo,
Elas foram reassentadas lá nesses blocos, nesses apartamentos. Só que venderam aonde ele está, a posse de onde ele estava, que era uma posse irregular. E aí criou-se uma verdadeira indústria, um comércio de posseiros, né? E os últimos que estavam ali eram venezuelanos refugiados, que vieram para o Brasil tentar melhor sorte, fugindo lá da ditadura de esquerda do Maduro, e estavam ali. Haviam com as suas parcas de economia, ou seja, os caras são listados, vão para a Casa Nova, né? Mas vendem ali onde eles estavam, que era irregular, enfim. E aí as pessoas que chegam ali acabam comprando e depois vão passando. E aí a enchente acabou varrendo tudo. É na beira do dique ali, é uma situação bastante precária, aliás. Então, ainda temos bastante para evoluir, né? Às vezes o poder público é muito criticado, e aqui, de novo, não estou falando de governo, estou falando de política pública. Às vezes o Estado é criticado nesse ponto, só que o brasileiro não ajuda. O brasileiro faz disso um comércio e vem puxando outro, e puxando outro, e puxando outro. E faz bem o prefeito Melo em fazer essa denúncia. Desculpa, eu fugi um pouco do tema, Magda e Idade. Eu misturei. Eu sei que depois vocês vão voltar, mas... Tem relação. Parabéns ao Melo, tem que denunciar e, se possível, cortar. Rádio para concluir. Não, só uma correção, não foi um processo de reeleição.